Bom, então, gente, vamos agora partir para a definição de tributo. O que seria tributo, então? Eu fiz uma transcrição do artigo 3º do Código Tributário Nacional, que, aliás, a maioria dos doutrinadores sempre utilizam esse artigo do Código Tributário Nacional para trazer a definição de tributo, na qual descreve o seguinte, que tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Todas essas palavras que vocês estão vendo aqui em negrito, elas têm em seu bojo uma definição que, de uma forma global, implicam exclusivamente o significado de tributo. Então vamos ver o seguinte, cada uma delas, para a gente entender melhor o que significa o tributo. Bom, como nós vimos lá na definição de tributo, fundamentado no artigo 3º do Código Tributário Nacional, vocês podem perceber que eu separei aqui pelo menos 4 palavras que trazem em seu bojo o significado de tributo. E a primeira delas é que o tributo é uma prestação pecuniária. E o que significa isso? Primeiro que prestação é uma contribuição a que alguém está obrigado. Então, quando nós falamos de prestação, nós estamos falando do objeto de uma obrigação. Para que exista a prestação, é necessário que haja um objeto pela qual essa prestação seja outorgada, ou seja, entregue. E aí a gente percebe que, junto com essa prestação, existe a pecúnia, ou seja, prestação é uma contribuição a que alguém está obrigado, mas na definição do artigo ele diz o seguinte, é uma prestação pecuniária. E a palavra pecúnia do latim significa dinheiro. Então, pecúnia significa que é representada por dinheiro. Ou seja, o tributo ele precisa ser pago por meio de dinheiro. E aí a gente percebe também que ela é compulsória. A palavra compulsória deriva do verbo compelir, que significa constranger, forçar, obrigar. O pagamento é obrigatório. Portanto, ninguém paga tributo porque quer pagar. As pessoas pagam os seus impostos, as suas taxas, as suas contribuições, porque elas são obrigadas a pagar. E isso está propriamente na definição do tributo, do artigo 3º do Código Tributário Nacional, na qual nós estamos analisando. Terceiro ponto diz que não constitua ação por ato ilícito e que nasce da prática de um ato lícito. A multa por infração fiscal, por exemplo, é considerada sanção pela prática de ato ilícito e, portanto, não é tributo. Ou seja, quando nós falamos de multa, a multa ela não faz parte da definição de tributo. Portanto, nós podemos dizer, como nós iremos ver mais à frente, que os tributos eles são as taxas, os impostos e as contribuições. Detalhes que nós iremos ver um pouco mais à frente. Mas detalhando ainda esse terceiro ponto, por exemplo, não se pode pagar tributo sobre vendas de drogas, que é algo ilícito, contrabandos, né? Até porque a nossa legislação, pelo menos por enquanto, não permite tal coisa. Então aí a gente percebe que o tributo ele é sempre pago sobre aquilo que é lícito, né? Aquilo que está estabelecido na lei para que ele seja pago. E também o quarto ponto diz que ela é instituída em lei. O tributo somente pode ser instituído ou alterados por meio de lei válida e eficaz. É necessário que esteja estabelecida na lei, obedecendo o princípio da legalidade. Pontos que depois a gente vai tratar de uma forma mais profunda, ok? Então, para que exista o tributo, é necessário que ele esteja estabelecido em lei. Ninguém pode cobrar tributos que não existem. Tributo, para existir, ele precisa estar escrito na letra da lei e, assim, a autoridade competente possa, de certa forma, cobrá-lo, ok? De acordo com as regras que são estabelecidas também na lei. Então, são esses os pontos que eu gostaria de ver com vocês na tradução do tributo, e é preciso compreender também, gente, que esse assunto ele pode ser aprofundado por outros autores, mas para não tornar a situação mais complexa e mais extensa, pelo menos por enquanto, a gente não vai aprofundar, até porque o nosso objetivo aqui é a contabilidade tributária em si e não tratar de aspectos jurídicos mais profundos e filosóficos, até porque isso tornaria o curso bastante extenso, ok? Mas isso não significa que nós não possamos, mais adiante, colaborar
Caso vocês tenham alguma dúvida e queiram entrar aí e fazer algumas perguntas, fiquem à vontade para isso, ok? Então, vamos em frente nas próximas aulas.